Olá, sejam bem-vindos ao TechCast, o podcast da Techers. Eu sou Rafael Carriço, sócio proprietário pelas posições de tecnologia, e hoje eu venho trazer uma convidada super especial que eu já vou apresentar para vocês. Se você, empresa, empresário, contratante, empreendedor, quer contratar profissionais de RH e tecnologia, principalmente mulheres, para o seu time de tecnologia e de RH, hoje a gente vai bater um papo super especial aqui, que eu tenho certeza que vai gerar muitos insights. E como de costume, como manda o figurino, eu vou começar o nosso papo aqui me auto-apresentando para você que não tem a oportunidade de nos ver, de ver esta beleza aqui, este colírio da Capricho que vos fala. A gente pensa muito em inclusão social, então para quem está ouvindo a gente no Spotify ou mesmo ouvindo a gente no YouTube, temos o costume de nos autodescrevermos para que você consiga pelo menos imaginar quem está falando aqui para você. Então, eu tenho 1,78 m, sou hétero, branco, estou com uma camisa bege, clara, com um relógio na mão esquerda, um cabelo escasso, uma barba por fazer, um óculos de grau escuro. Estamos aqui no nosso estúdio, em uma mesa de madeira grande, com uma televisão ao fundo muito grande também, com o nosso logo em laranja, escrito Techers, recrutamento e soluções para RH e tecnologia. E eu vou passar a bola para a nossa convidada, que eu vou apresentar em seguida, mas gostaria que você se apresentasse e se descrevesse. Ana Roldão. Oi, Rafael, obrigada por estar aqui com você hoje. Eu sou Ana Roldão, eu sou loira, cabelos perto do ombro, olhos castanhos, branca, 1,66 m, eu estou vestindo uma camiseta branca, um blazer azul marinho, uma calça jeans e com um sorriso no rosto. Com um lindo sorriso e com um broche do MCIO, que nós já vamos falar sobre isso também, que é uma comunidade muito bacana, que eu estou bastante curioso para saber. Mas trazendo para vocês aqui, hoje a gente vai falar com uma super executiva, tem muitos anos no mercado de tecnologia, ela foi executiva de empresas como Oi, Amdocs, IBM, Edge, e aí eu quero apresentar a vocês, e Ana, gostaria que você também começasse aqui contando como você construiu a tua carreira, para quem está ouvindo, para quem escolheu o mercado de tecnologia, você mulher que escolheu o mercado de tecnologia, como você construiu a tua carreira, Ana, desde o começo. Nós temos algumas coisas em comuns, programamos em linguagem aí de baixa plataforma, né? Não vou nem contar, né, Rafa? Eu não gosto de entregar a minha idade, mas COBOL, Clipper, enfim. A Ana é formada em ciências de tecnologia da informação, morou no México muitos anos, tem uma carreira muito bacana para contar pra gente. Mas, Ana, conta pra gente aí dos primórdios, como você construiu a tua carreira até você hoje se tornar uma líder em tecnologia, uma executiva em tecnologia. Bom, tudo começou em Minas, eu sou mineira, e passando na frente de um cursinho em Belo Horizonte, a minha mãe falou: minha filha, você vai fazer computação, né? Essa é a profissão do futuro. Eu, naquele momento, queria ser arquiteta, sempre gostei de arquitetura, de design, e eu falei, tá bom, vou pensar, né? Normalmente, quando você tem 17, 18 anos, você não escuta muito seus pais, mas eu acho que esse foi um bom conselho da minha mãe. E resolvi fazer ciência da computação na PUC. Eu passei, da primeira vez que eu tentei, eu fui mãe aos 17 anos. Que legal. Então, eu conciliava, né, o estudo do segundo grau com a maternidade e fiz o vestibular e passei. Eu sempre fui boa aluna e gostava muito de matemática, de lógica. E foi uma excelente escolha, né, naquele momento. Naquele momento, foi a primeira vez que eu peguei um disquete na mão, era disquete, né? Não é bom falar disso não, hein, Rafa? Tem gente que está ouvindo, a gente nem sabe o nem que é sabe disquete. O que é, né? E foram 4 anos na universidade. Naquele momento, éramos 50% mulheres, 50% homens, então tinha bastante diversidade na escola. E me formei, e minha primeira investida no trabalho, né, eu montei uma empresa junto com uma colega de faculdade. A gente teve uma empresa, e hoje essa empresa existe, ela evoluiu e é uma empresa grande, né?
Você pode falar qual que é a empresa, qual que é o setor? É em tecnologia. É em tecnologia? É em Que legal. tecnologia, é uma empresa mineira. Então, a gente montou essa empresa para oferecer serviços e fizemos serviços interessantes, fizemos trabalhos interessantes no correio, fizemos para transportadora, mas decidimos em determinado momento sair, 2 anos de empresa a gente saiu. Então, fui empresária, tive isso no meu currículo, e virei consultora. Um dos nossos clientes, quando a gente resolveu sair da sociedade, um dos nossos clientes nos convidou, a mim e a ela, para sermos consultoras nessa empresa. E desde então, eu segui na carreira corporativa, né? Essa pessoa que era o dono dessa empresa de tecnologia, ele me indicou para ser a líder de um time de tecnologia numa empresa suíça que estava chegando para o Brasil. Isso tudo em Minas Gerais. E eu fui muito nova, eu tinha 26 anos, eu já fui líder ali de um time de 2, 3 pessoas, mas montei, né, o CPD, e aí naquele momento eu fazia tudo, backup, infra, né, desenvolvia. Ô, Ana, você trouxe aí... Quem fala de tecnologia é sopa de letrinhas, né? Mas você trouxe um termo aí da nossa época, que é o CPD. Conta para a nossa audiência, o que é o CPD? Traduz aí. O CPD era uma salinha fechada, né? Que tinha ar-condicionado, que tinham as máquinas, né? O hardware, os servidores, né? Sim. E que essa empresa era uma empresa pequena na época, e a gente fazia o backup, né? Colocava a fita de backup. E como era uma empresa que tinha ISO, o backup ele tinha que estar num cofre à prova de fogo, porque se acontecesse alguma coisa, a fita estava lá para ser recuperada. Boa. E tem até um caso super interessante que um determinado dia eu tive que voltar a fazer o restore, né? Voltar o backup. E quem fazia era a Ana. Manualmente, né? Colocava a fita. E eu errei. E eu detesto errar, né? E voltei o backup de 2 dias atrás. Nossa. Mas para mim aquilo foi um erro e eu fiquei péssima. Até que o presidente da empresa me chamou e falou: Ana, a gente erra, a gente tem que aprender com os erros. Sim. Né? Então, primeiro que foi recuperável, porque o que a gente fez foi refazer as transações para poder chegar no estoque e tal. E segundo, que eu aprendi, né? A gente tem que aprender com os erros, a checar sempre, fazer o recheck. Né? Quando é uma coisa muito importante, a gente recheca. Né? Então, esse foi um aprendizado dessa época que eu trago para sempre. E você sabe que, desculpa te interromper, mas para a gente deixar mais dinâmico, a gente conversa com muitos executivos de tecnologia e essa nossa geração, me coloco nessa geração também, porque as coisas eram muito manuais nessa época ainda, né? O CPD, enfim, as fitas de backup e tudo mais, os storages, etc. E aí, se a gente não tivesse essa disciplina de fazer os double checks, os rechecks, como você está falando, a gente pagava um preço muito grande na operação, né? Não tinha essa questão de nuvem, de cloud, de automação. Então, essa geração de executivos é uma geração que eu considero super prevenida para as coisas. É verdade, né? é verdade. Você tem essa impressão também no dia a dia? É verdade. A gente está sempre pensando no risco, no que pode acontecer, né? Diferente da geração que já nasceu aí com a internet, né? E eu trabalhei também com cloud, né? Recentemente a gente já usa um ambiente totalmente cloud. Né? E às vezes coisas que eram tão complicadas há um tempo atrás, hoje é tão mais fácil. Não, para você fazer um rollback hoje, cara, minutos, né? Montar um novo ambiente de desenvolvimento, né? Isso é tão bom. E aí a gente vê essa evolução grande da tecnologia que ela teve nos últimos anos, né? Eu posso falar que nos últimos 10 anos a tecnologia mudou da água para o vinho, né? Veio a internet, a digitalização e hoje em dia coisas que a gente fazia no passado nos deram aí uma casca para algumas coisas, né? O risco, né? Pensar sempre no risco,
mas também hoje é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais ágil. E a Sem tecnologia serve para isso, né? Sem dúvida, não. Melhorou para todos, né? Para todo mundo. No final das pra contas, todo mundo. tá ótimo para todo mundo. E aí, você trabalhando no CPD... Nossa, eu trabalhava no CPD, desenvolvia e, né, fazia tudo ali. E aí eu resolvi, depois de 7 anos de namoro, o meu marido, que era funcionário do Banco do Brasil, era meu namorado, ele foi para Brasília, transferido. Ele fala que eu dei o golpe, né? Que eu fui para casar com ele há 26 anos atrás. E me mudei para Brasília, fui trabalhar em Brasília e foi a minha primeira experiência numa empresa de telecom. Então, foi a primeira empresa banda B de Brasília, na área de telecomunicações, e eu fui trabalhar naquela empresa. E naquele momento eu queria muito trabalhar com ERP. Era, né, SAP. Eu ouvi sua história também, você queria muito trabalhar na SAP, eu queria muito trabalhar com ERP. E fui trabalhar com RP, era analista de RP, e essa empresa que eu trabalhava, ela foi comprada, foi a primeira, Claro, né? Foi a primeira empresa que o Slim comprou no Brasil, e foi meu primeiro merge and acquisition também, que teve a fusão com na época, a TL, no Rio de Janeiro, e eu fui... me ofereceram uma posição no Rio de Janeiro, e aí, só de curiosidade, né, o meu marido, quando me conheceu, eu tinha 21 anos, e ele falava, eu vou morar com você em qualquer lugar do mundo, menos no Rio de Janeiro. Tá aí a prova, vamos ver agora. Tá né? vendo? E a gente foi morar no Rio, e eu fui trabalhar com uma outra coisa que eu queria muito, que era CRM. Que depois do boom do RP veio o CRM, né? Mas você foi como analista ou já foi em algum já cargo fui como estratégico? Especialista. Fui como especialista e na época, né, eu não vou de jeito nenhum, mas eu já pensava muito na minha carreira, né? A gente está falando aqui de carreira. Quando eu tinha 18, 19 anos, me perguntava o que você quer ser. Eu já falava, eu quero ser uma gerente de uma grande empresa. Olha só. Então, eu já tinha isso, já tinha traçado a minha meta de carreira na minha cabeça ali, muito nova, né? Com uma filha já com 10 anos de idade, 11 anos, eu já sabia o que eu queria. E eu fui, como especialista, trabalhar com CRM, fizemos aí algumas fusões com a TES, com a BCP São Paulo, e fui trabalhar numa consultoria depois para ser consultora, implementando CRM numa empresa de gases também. Então, fui líder aí da área de processos. Até então, não tinha uma liderança de fato, né? Era uma liderança mais informal até então. E a minha mentora hoje, né, a Marise, que eu super admiro, a Marise, ela me levou para vários caminhos. A Marise me convidou para a minha primeira posição de liderança na Oi. Então, eu fui para a Oi. Qual é o sobrenome dela? Marise De Luca. Marise De Luca, você está convidada para vir aqui assim que você quiser, viu? As portas abertas aqui para contar a tua história. Ela é sensacional. E a Marise já tinha sido minha gestora na empresa em Brasília e me convidou para a primeira posição de coordenadora na Oi. E que naquele momento era a empresa do momento. E aí você já ia começar a ter um chapéu de gestão efetivamente. De gestão. Legal. E eu queria muito, né, ser coordenadora, ter um cargo de gestão, porque eu me sentia preparada. Eu sempre falo que para você assumir um cargo de liderança, você tem que se sentir preparado. As pessoas têm que te ver preparadas para aquilo e você tem que ter oportunidade. Então, acho que esse é o tripé para você, quando você quer crescer ou quer mudar de área. Eu acho que tem esse tripé. E a Marise me convidou e eu fui para uma equipe que era uma equipe de 25 pessoas. Uau. Na minha primeira posição de liderança, uma mulher. Imagino. Eu ia te fazer essa pergunta, qual era o percentual? Uma mulher, todos os outros homens.
E naquele momento eu tive muita colaboração, mas eu também tive aqueles desafios, né, digamos Sim, assim. imagino, porque a gente está falando de uma época onde o nível de consciência para a inclusão era quase zero, né? Quase zero. Não se falava disso, Não se falava. né? Não se falava disso. E empiricamente eu falei, gente, eu preciso mudar isso aqui um pouco. E fui trazendo um dos meus objetivos, né, das minhas metas, era formar a equipe interna, tirar os terceiros e trazer a equipe interna, né? Uhum. E eu fui trazendo mais mulheres para o time. Então, foi a minha primeira exposição aí para as mulheres em tecnologia e trouxe muitas mulheres para o time, mulheres muito competentes, e tenho orgulho de falar que hoje em dia algumas têm CIO, têm pessoas que estão em posições muito altas dentro das organizações, e que eu tenho muito orgulho de ter formado essas pessoas, de ter trazido para o meu time. Então, essa foi minha primeira liderança, com muitos desafios, mas também com muitos resultados. Foi um tempo que eu fiquei 8 anos na Oi, e fui coordenadora, fui gerente sênior, e fiquei 8 anos, passei por várias áreas, e foi minha primeira experiência com digital também. Eu ia falar algo parecido, porque eu gosto do mercado de telecom, eu participei de muitos projetos, praticamente de todas, né? Oi, Claro, Vivo, TIM, todas eu participei de projetos, Telefônica na época. Porque o mercado de telecom, ele mudou muito, e ele é um commodity muito forte na nossa vida, né? Assim, ninguém praticamente consegue viver sem dados. Mas existiu uma época da virada do dados para voz, que você deve ter passado, que tinham muitos projetos de missão crítica, né? Até chegar no digital. Você deve ter pegado o voz, pegou o voz até o digital. Como que foi para você, em termos de projetos, e como uma líder em tecnologia, acompanhar todas essas mudanças, tanto de tecnologia quanto de conceito que impactam no dia a dia, né, na sociedade? Enquanto Oi, a gente fez muitos projetos de inovação, né? Então, tenho orgulho de falar que foi o primeiro projeto convergente, voz e dados. Fizemos vários projetos relacionados a esse tema, mas a gente já sabia, né, na estratégia das empresas, a gente usava muito SMS, né? E lá dentro a gente já ouvia que SMS ia morrer, e a gente pensava, como vai morrer, né? E dados hoje já é commodity, né? Você pega um plano de celular, você já olha dados. Sim. Hoje em dia as pessoas falam, vamos usar a voz porque não consome meus dados. Sim. Né? E naquela época era bem diferente, não se pensava isso. Então, eu participei desse momento, e inclusive algumas fusões e aquisições, e a gente viu naquele momento uma mudança muito grande em telecom. Né? Hoje as empresas estão buscando voz e dados, para elas já é o dia a dia, né? Elas estão buscando outros serviços de valor agregado ao redor para poder fazer sentido e para trazer mais rentabilidade nas empresas de telco. Né? Naquele momento eram muitas empresas, então houveram muitas fusões, e hoje o mercado é totalmente diferente, né? Um mercado mais flat. Sim, né? sim, Não é um mercado como a gente tinha naquela agilidade de lançamento de produto, né? Toda semana, no domingo tinha que estar pronta a oferta, porque tinha que a concorrência, né? Precisava competir. Então, era realmente, acredito que esteja da mesma forma, mas de uma maneira diferente. Não, sem dúvida. Nós, como consultoria de recrutamento e seleção, a gente é um belo termômetro. Eu provavelmente devo ter recrutado alguém para o teu time, da Oi, provavelmente, porque eu fiz alguns projetos lá. Mas eu concordo que o modelo de agilidade mudou, mas a agilidade ainda continua, né? Porque essa questão do digital, agora ainda mais com o ChatGPT, com IA, as coisas vêm se automatizando de uma forma diferente.
E aí, assim, imagino eu que, né, falando dessa época, eu tô tentando lembrar dos projetos que eu recrutei, nem era pauta nos alinhamentos trazer mulheres para o time, não era pauta. Não se falava. Né? Eu lembro que, assim, as posições que eu mais recrutava mulheres eram para as posições de QA, de testes, mas, cara, nem era pauta na época. Como que era lidar com um time grande, né, com um nível de consciência social e inclusivo quase zero, você começando a tua carreira como uma gestora em tecnologia. Imagino que você precisou se provar muito, né? Como era lidar no dia a dia com um time tão masculino, patriarcal, vamos colocar assim. Mas você sabe, Rafael, que naquele momento na Oi, nós éramos, o time, pelo menos em tecnologia, nós éramos um time bastante diverso. Mulheres fortes e que até hoje nós temos contato e estamos sempre em contato, porque eu falo que se tem um exemplo de time de alta performance de tecnologia, é aquele que a gente tinha naquele momento. Né? Até hoje, nós temos nosso grupo, a gente está sempre conversando, mas é claro, a parte de liderança feminina, ela sempre tem que passar por provas maiores, né, no dia a dia, desde uma reunião que a gente participa, até no lidar no dia a dia com o cliente. Eu falo que eu estou sempre buscando ultrapassar essa barreira. Mas para mim é uma barreira clara, sempre existiu desde o meu momento de início de carreira. Eu passei por algumas situações, vivi no México muitos anos, vivi 7 anos, que é um país extremamente machista, e tinha uma posição de liderança, tinha que falar com meus clientes num país que não era meu, e vamos em frente. Eu acho que coragem é uma palavra que para mim faz muito sentido, porque a gente tem que olhar de frente e tem que resolver a barreira, né, que está nos impedindo de fazer qualquer coisa. Eu ia te fazer uma pergunta que você meio que respondeu, mas essa aqui vai virar corte, tá? Mulher, como é que você falou? Mulher forte, né? Mulher forte é pleonasmo, né? E ainda mais falando do mundo corporativo. O que você dá de dica para quem está começando uma carreira, uma mulher que está começando uma carreira em gestão? Você trouxe a questão da fortaleza, da coragem, né? Mas o que você dá de dicas sendo uma executiva que já atuou fora do país, no México, atua no Brasil, para quem está começando uma carreira de liderança, para uma mulher que está começando uma carreira de liderança? Se está começando uma carreira de liderança, ela tem valor, né? Então, primeiro, seja ela mesma. Eu nunca deixei de ser a Ana, né? Apesar de no início da minha carreira ter ouvido falar, se você tiver esse sorriso no rosto, você não vai para frente na sua carreira. Já escutei, esse seu sorriso no rosto me irrita, mas o meu sorriso é o meu sorriso, eu não posso deixar de ser eu. Né? Eu posso ser dura, seja dura quando precise, mas também tenha o sorriso no rosto, porque a diversidade, o bonito da diversidade é ser o que a gente é. E é isso que as empresas buscam na gente, né? Ser conciliadora, trabalhar em equipe, ser direta. Então, seja você mesmo, não tente ser outra pessoa. Não tente se vestir igual a um homem porque você está num ambiente masculino. Né? Trazer esse colorido para a mesa é importante também. Sim. Né? Seja profissional, mas não deixe de ser você. Para mim, isso é o mais importante. Isso é muito poderoso, né? Nós temos um parceiro, um cliente, que é um grande banco, que agora é um banco digital também, que foi eleito pelo 3º ano consecutivo uma das melhores empresas para mulheres trabalhar. E eu estava conversando lá com a número 1 de RH e a gente estava falando sobre é importante dar resultado, mas é importante medir os resultados das pessoas dos times de forma igual, né, igualitária, porque por muito tempo mulheres precisavam fazer mais esforço para não só apresentar resultado, mas mostrar postura do que os homens, né? Você ainda enxerga isso
você que passou por... E depois de hoje você foi para IBM, Amdocs, IBM, grandes players de mercado, né? Você ainda enxerga que existe essa cultura nas empresas ou isso tem mudado? Eu acredito que tenha melhorado. Uhum. Eu escuto mulheres, eu não tive esse problema, porque eu fui mãe aos 17 anos, né? Mas mulheres falando da maternidade durante a carreira profissional, muitas executivas, né? Dos desafios que tem. Uhum. Então, isso vem mudando. Ouço mulheres contando que o marido é quem cuida da casa, né? Meu Então, sonho é ser do lar, eu já falei isso, repito, ó. Mulheres, quero ser do lar. o meu marido também não tem problema nenhum. Nenhum, zero, opa, cozinho, lavo, zero. Mas tem isso, né? Às vezes, teve uma época que eu morei no Rio e a minha filha e meu marido estavam em Brasília, então ele ia ao supermercado e a minha filha, quando eu ia no final de semana, ela falava assim, ai mãe, ainda bem que você chegou, porque não tem nada gostoso aqui nessa casa pra gente comer, sabe? Porque o homem é prático, né? A mulher tem aquele cuidado maior, né? De comprar um biscoito, como diz mineiro, ou uma bolacha, como diz paulista, que a criança gosta. Então, a mulher, ela tem sempre esse cuidado. Então, esse esforço extra, ele existe, né? Eu acho que está melhorando essa discriminação, se a gente puder dizer assim, né? Sim. Mas o esforço duplicado ainda existe. Tem mais colaboração dos homens, tem, né? Homens hoje cozinham, há um tempo atrás, impossível um homem cozinhar, mas ainda existe. Eu gosto de... Pode parecer polêmico, né? Mas por muitos anos a gente ouviu assim... Ah, mas mulher é multitarefa, a mulher entrega mais, a mulher ela é mais comprometida, a mulher ela é mais resiliente. Na verdade, o homem e a mulher, eles sempre tiveram a obrigação de entregar, sempre tiveram... A gente é contratado para ser resiliente, para dar resultado, né? Eu gosto de falar que nós não somos ONG, né? O que acontece é que, ainda bem que agora as mulheres estão tendo a luz que deveriam ter. Mas homens e mulheres sempre foram produtivos, responsáveis, comprometidos, faz parte do pacote, né? Mas a gente teve uma sociedade muito machista por muito tempo até aprender a enxergar isso, a dar oportunidade para todo mundo, né? A gente está falando aqui, obviamente, de uma pauta de mulheres executivas, eu quero que você fale do MCIO daqui a pouco, mas a gente também fala de inclusão social do público LGBTQIA+, que é muito importante também, da questão da etariedade também, que em tecnologia tem portas muito abertas sobre isso. Ana, quando você vai contratar para o seu time, a gente está numa pauta aqui de executivas, mulheres e tudo mais, mas somos uma consultoria de recrutamento e seleção e a gente quer dar oportunidade para quem está vendo e ouvindo a gente ter insights e a melhorar a tua carreira e tudo mais. Quando você vai contratar para o teu time, né? Quais são os marcadores ali, pode ser de hard skills ou de soft skills, que você como uma executiva de mercado, o que você olha, o que você mapeia quando você vai contratar para o teu time? E aí, papel e caneta na mão. Eu olho muito soft skill, até menos do que técnico, porque eu acredito que o técnico você vai aprender. Até mais do que o técnico, você diz. Eu olho mais soft skill do que o técnico. Perfeito. Desculpa. Porque o técnico, você aprende, né? O soft skill é o seu DNA. Então, eu vejo muito positividade, ser team worker, trabalhar em grupo, trabalhar, né, de uma maneira que chegue ao resultado, mas que você não precise detonar outra pessoa, né? Eu acredito muito que esse trabalho faça sentido. E pessoas que querem aprender, porque na vida você pode ter 80 anos, mas você vai estar sempre aprendendo alguma coisa. E hoje, né, uma cultura muito interessante das empresas, que também é algo novo, né? As empresas, elas querem aprender com os erros. Né? O mercado, hoje em dia, ele não pune quando você erra. Muito pelo contrário. Né? Se você errar 2 vezes, aí já é burrice, né? O que a gente fala. Mas quando você erra uma vez, aprenda com o que você errou. Né? E a inovação, ela precisa ter essa abertura
para você inovar e chegar no produto inovador. Então, quem quer aprender, para mim é algo essencial. Mostrar essa abertura para aprender, para o novo, né? E isso é muito importante. Até porque a tecnologia está mudando o tempo todo, né? Exatamente. Não pode, a gente hoje está falando tudo é IA, mas eu vejo que IA, de um ano e meio para cá, eu acredito que de um ano e meio para cá, mudou totalmente. Sim. Né? A generativa trouxe outra visão para a IA, então as coisas mudam e a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então a gente tem que estar em constante aprendizado. Eu falo que os meus clientes, quando vão contratar uma posição muito técnica, né, eles sempre me pedem assim, Rafael, eu gosto dos autodidatas. Porque os autodidatas gostam de aprender e, cara, a gente muda a cada semana. E aí a prova disso é que quem hoje em dia é que mais gosta de aprender? ChatGPT. Né? Então, se você tem esse marcador, esse soft skill, que eu considero até um hard skill, eu concordo com você, para se destacar é muito mais fácil do que o teu coleguinha que está no processo seletivo disputando a vaga. E isso é muito, nas consultorias, isso é muito ágil, né? Às vezes você tem que fazer um upskilling, um reskilling, isso acontece o tempo todo nas consultorias. Então, para mim, isso é bastante importante. Boa. E aí, para a gente envelopar essa questão da tua carreira, né, até você se tornar hoje uma número 1 de tecnologia de grandes multinacionais e players, durante esse trajeto, você trouxe aí que você foi mãe precoce, ali relativamente com 17 anos, né? Hoje a tua filha, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a tua filha, ela te usa como mentora, né? O que eu também faria mesmo. E aí, como é que você desenha essa tua carreira, né, de mãe, analista, especialista, coordenadora, até sentar numa cadeira de C-level, diretor executivo? Eu tive sorte, posso falar assim, de ter nascido primeiro numa família que me apoiou enquanto eu fui mãe precocemente, né? Algumas adolescentes que são mães aos 17 anos, infelizmente não têm essa oportunidade. Eu tive a minha mãe e a minha irmã que me ajudaram muito nesse início, né, junto com a Marina. E, além disso, em algumas vezes eu tive que priorizar o meu trabalho. Isso é verdade. Eu já chorei muito porque eu não estou com a minha filha, não estou com ela. O que vai acontecer? Né? Isso acontece, a gente tem uma crise de identidade, né? Nesse momento eu quero ser mãe, eu quero ser profissional. Em alguns momentos da minha carreira eu tive que priorizar o profissional, sim, com a ajuda também do meu marido. De uma rede de apoio. De uma rede de apoio e deu certo. O que eu falo para quem é mãe e tem que escolher entre o profissional e às vezes fica preocupado com isso, de não poder estar com o filho, quando você estiver com ele, fique com qualidade. E você vai priorizar, vai se sentir culpado em alguns momentos, mas deu certo. Eu acho que deu certo. E a vida é feita de escolhas mesmo, né? Você tem momentos que você tem que priorizar o seu profissional, tem momentos que você tem que priorizar o seu pessoal. Já tive momentos de priorizar o meu pessoal ao profissional, mas no final tudo dá certo. E essa é a lição que eu trago aí para as mães, para quem tem que conciliar essas duas coisas, né? A rede de apoio é importante, sim, e essas escolhas, elas são necessárias em qualquer momento da vida. E qual a principal diferença de uma cadeira... Vou fazer uma pergunta aqui, pode parecer ingênua, mas na verdade não é. Qual que é a principal diferença de uma cadeira de uma coordenadora lá da Oi até uma executiva de uma IBM, de uma Ed? Assim, quais são os principais entregáveis, responsabilidades, agendas devem ser muito diferentes? Eu acredito que quando você chega numa cadeira executiva, né, mais alta, quanto mais alto, mais decisões você tem que tomar no seu dia a dia.
Mas relacionamento, é importantíssimo o relacionamento numa cadeira executiva, de conhecer os seus pares, de conhecer os seus interlocutores, né, e de saber como agir em cada uma das situações, fazer esse mapeamento, né, diferente de um coordenador, que ele tem uma visão mais técnica, ou até de um gerente, né, Mais operacional, mais operacional no dia a dia, né. Uma coisa que me ajudou também muito foi o meu conhecimento, o meu background técnico, no momento que eu era coordenadora, né, já tiveram momentos em que eu tive que sentar para tomar uma decisão técnica e alguém olha para mim e fala assim, ué, mas você sabe fazer isso? Eu falei, claro que eu sei, eu tenho minha carreira técnica, né? E cada vez mais você vai se afastando desse técnico e vai chegando mais perto do negócio. Então, o objetivo hoje de um executivo de tecnologia é gerar resultado para o negócio. A tecnologia é só o que traz, o que pode alavancar esse resultado para o negócio. Então, cada vez mais, o executivo de tecnologia, ele tem que estar falando do negócio, ele tem que estar perto do negócio, ele tem que estar influenciando o negócio e colocando a tecnologia por trás disso. Numa reunião de board ou de executivo, ele não quer escutar se está em cloud ou se está on-premise, se você está usando a ferramenta CRM XYZ. Ele quer saber qual é o resultado que aquilo vai trazer para o negócio e por que tem que ser feito aquilo, qual é o valor financeiro, o retorno financeiro. E o profissional de TI, muitas vezes, ele esquece dessa parte do negócio, das corporações, porque é isso que interessa. O que está por trás da tecnologia, num board, não interessa. E sim, o resultado, você sabe que isso é muito poderoso que você trouxe, porque antes tecnologia era um centro de custo, né? E hoje já é um parceiro, assim, estratégico dos negócios. E eu estive conversando com o executivo do iFood, e ele me trouxe um insight assim que eu achei, né, muito fora da curva e não tinha parado para pensar. O iFood se posiciona como uma empresa de tecnologia. Eu sei. Porque ele é um meio para potencializar vendas de restaurantes, estabelecimentos, etc. e tal. Então, até isso, o conceito em tecnologia mudou, mas o iFood precisou entender muito bem quais são as regras de negócio dos estabelecimentos, etc. e tal, para criar as campanhas e usar a plataforma aí para escalar, né, os clientes. Isso, de uma certa forma, também é um desafio, porque muitas empresas, né, principalmente as tradicionais, elas não querem reconhecer esse avanço da tecnologia e acredita que o executivo de tecnologia é quem tem que ficar lá no porão, né? É quem tem que ficar só instalando Wi-Fi e telecomunicações, não é a pessoa que sabe falar negócio. E isso é muito importante, né? Eu quero ser reconhecida por, tá bom, eu tenho meu background técnico, mas eu quero sentar em qualquer setor que seja, entender o negócio e buscar na tecnologia o que pode ser feito para atingir aquele resultado. Não necessariamente precisa implementar uma IA para atingir aquele resultado. Pode ser feito de uma outra forma. Né? O importante é o que a gente está buscando. É eficiência operacional, é crescer a receita, é diminuir custo, enfim. O que está buscando, né? O que o negócio quer? O que o negócio quer atingir? E a tecnologia, ela é um pilar importante dentro das organizações para atingir o resultado. E é isso que eu acredito. Ontem eu estive numa feira de RH, né? A Conarc, talvez a mais famosa da América Latina, e eu estava conversando com alguns parceiros lá e um desses parceiros, a pessoa de vendas, foi um placement nosso aqui da Techers, né? E ela estava me falando assim, Rafa, eu fiz uma venda para um cliente que demorou 6 meses para se efetivar. E é um SaaS de recrutamento e seleção, né? Não vou expor o nome aqui, óbvio, mas demorou 6 meses para o cliente receber o primeiro ID e senha para ele dar para o time dele fazer o processo de recrutamento e seleção. Vem o meu concorrente e o cliente entra na plataforma, clica no chat que encaminha ele para o WhatsApp, ele fecha o contrato dele ali, pelo WhatsApp gera o contrato, ele assina digital, em 15 minutos ele tem o login e a senha dele. Então assim, o executivo de tecnologia que pensou nesse processo
está trazendo uma eficiência operacional e um resultado gigantesco para o concorrente dele, porque assim, não adianta você ter uma equipe de 20 vendedores vendendo se a tua estrutura operacional de tecnologia não suporta isso. E o que o cliente quer também, né? Exatamente, que é praticidade, agilidade, automação e tudo mais. Eu acho que é isso, e tem que pensar exatamente no modelo de negócio, né, que a empresa quer oferecer. Total. Então, realmente é algo que eu acredito, eu vejo que a tecnologia hoje é meio para atingir os resultados do negócio. E tenho muito orgulho, né, de ter esse propósito de trazer tecnologia para a humanidade, né, para o mundo. Sim. Porque a minha mãe lá atrás, quando falou, vai, que esse aí é o futuro, ela estava certa, muito sábia, né? A sua mãe. Muito sábia, né? E porque realmente, né, hoje em dia se discute muito a profissão do futuro, quais são as profissões. Tem essa preocupação, né? Eu acredito que seja preocupação de 80% da população, né? Sim. Quem não está preocupado com isso deve se preocupar. Mas o profissional de tecnologia, obviamente, que vai ter que modificar, né, o que ele sabe, mas ele sempre vai ser necessário, né, num espaço aí, não sei, uns 10 anos, 15 anos, assim, sempre me perguntam espero, isso, né? em qualquer lugar que eu vou, assim, qualquer podcast, qualquer entrevista, qualquer palestra, sempre me perguntam, Rafael, qual que é a profissão do futuro? E aí eu sempre respondo, tecnologia, porque, cara... Lá em 1987, quando lançou o primeiro filme Exterminador do Futuro, o mote do filme era tecnologia e o futuro. Então, assim, sempre tecnologia vai ser o futuro. Sempre vai. Então, invistam em tecnologia. E outro dia, uma grande amiga me mandou uma mensagem que o filho está fazendo faculdade em computação e estava preocupado porque as empresas, ele estava aprendendo a programar e tal, e as empresas já não estavam querendo o perfil de programador, justamente porque a IA tá fazendo muita coisa, né? E aí eu falei para ela, fala para ele não desistir, fala para ele que tem que repensar a maneira como ele vai buscar a posição dele, porque realmente vai acontecer, né? É um caminho sem volta. Mas a gente precisa aprender como se adaptar, e é isso, a gente está nesse momento, né, de como vamos nos adaptar a essa nova realidade que está aí, e não é o que já passou, é uma coisa completamente nova, né, uma disruptura. Sim. Né? A gente faz bastante posições de desenvolvedor na Techers, e antigamente estou falando de um ano para trás, tinha muitas posições de back-end, front-end, e aí inventaram o full stack, que é um pouco dos dois, mas eu concordo com o que você falou. É muito mais sobre algoritmo, lógica de programação do que qual é o stack de ferramenta, qual é o framework, né? Como você pensa na solução que vai te colocar à frente. Vamos falar de MCIO. Estou curioso para saber aí sobre essa comunidade. Conta pra gente o que é o MCIO, quais são as agendas, né, as pautas, como vocês estão organizadas. Conta pra gente aí, traz pra gente o que é o MCIO. Tá, trago aqui no meu peito, né, o bottom do MCIO, porque eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa associação. E nós somos mulheres executivas que trabalhamos em prol de trazer mais mulheres para a área de tecnologia, né? Trazer e apoiar mulheres também na área de tecnologia. Então, são alguns pilares que compõem o MCIO. Então, nós temos a academia, que trabalha tanto com a comunidade para formar mulheres em tecnologia, com parcerias com empresas grandes como Cisco, Oracle, e academia também para quem é MCIO. Então, nós temos a academia de gestão e liderança, com principais nomes, né, que são palestras ou talks fechados para quem é associado. Então, esse é o pilar da academia. A gente tem um pilar social, ao qual eu faço parte. Então, esse pilar, nós trabalhamos com 3 escolas públicas para inspirar meninas a escolherem e seguirem a carreira de tecnologia. E
o que a gente está sempre fazendo palestras inspiracionais é justamente para focar e a trazer mais mulheres para essa carreira. Porque hoje, como você sabe, 17 a 20% das posições de quem está formando na área de tecnologia são mulheres. E aí a gente está falando de diversidade, mas esse número ele vai diminuindo, né? Quando eu formei eram 50, 42, e aí foi diminuindo, hoje em dia é entre 17 e 20%. Então, o que a gente faz, nós somos mais de 400 mulheres no Brasil inteiro, e a gente trabalha inspirando mulheres, apoiando as mulheres de tecnologia também, e quem está em transição. Então, a gente está sempre fazendo esse trabalho. E eu tenho muito orgulho de participar dessa associação junto com as minhas outras colegas. E quem quiser encontrar vocês e participar desse evento, ou até mesmo ajudar nessa questão social, como é que faz para encontrar? A gente tem um site, tem nas redes, né? Temos o MCIO Brasil, o Instagram. Então, por ali a gente pode, as pessoas podem entrar em contato com a gente, sempre tem o canal para poder entrar em contato, para voluntariar ou buscar, quem quiser buscar apoiar a associação ou se associar, né, a CIOs ou diretoras de empresa que também tenham interesse, elas podem buscar o site, tem o formulário, ou se conhecer alguém também pode se associar. Passa por um comitê, por um conselho, porque tem algumas especificidades, mas estão abertos aí a trazer mais mulheres para esta causa, né? Contem conosco aqui, se vocês precisarem de parceria, para a gente faz super sentido. É uma agenda que a gente quer fomentar, quer dar luz, né, que são mulheres executivas. E como começou essa iniciativa, Ana? Partiu de você? Você foi convidada? Porque 400 mulheres assim, nós trouxemos aqui o Leandro Roldão, que curiosamente, eu não sei se é parente ou não da Ana Roldão, está aqui, que é um membro fundador do Tech Leaders da Baixada Santista, que está crescendo, está com um trabalho incrível, né? Como é que começou essa iniciativa do MCIO? Você foi convidada? Você começou essa ideia? Eu fui convidada pela Marise, que é minha mentora, eu posso contar depois, mas o MCIO começou há 20 anos atrás por um grupo de mulheres, naquela época do Gartner. 20 anos atrás, olha só. A Ione é a presidente hoje em dia, ela não está mais na presidência, mas ela é omérita, né? Então, ela hoje também faz parte. Hoje a presidente é a Valquíria, que é ex-executiva do Bradesco. Hoje em dia já não faz parte do Gartner, mas há 20 anos essa associação existe, foi crescendo ao longo do tempo. Eu sou associada há um ano e meio, na minha última posição de CIO, eu estava sempre buscando alguma coisa, eu tinha acabado de voltar para o Brasil e não conhecia muito o que estava acontecendo aqui, fornecedores e tal. E aí a Marise falou, Ana, você tem que entrar no MCIO, tem que entrar. Eu fiquei uns 3 meses para entrar, mas eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz enquanto executiva, porque é uma rede de apoios enorme. E a gente está sempre buscando informações, né, referências. Tem o grupo das mulheres que estão em transição, então trabalhamos junto com Headhunters, que a Techers também nos busque, porque a gente tem muita gente boa ali. E eu acredito que fazer parte de uma comunidade é muito importante hoje em dia para qualquer pessoa, né? Comunidade hoje é algo que te referencia também, né? Porque quais são seus valores? Ele está muito ligado às comunidades. E o MCIO, eu falo que no último ano foi a melhor coisa que me aconteceu. Que demais. Eu tô em contato com a Tati do PyLadies, não sei se você já ouviu falar. PyLadies é uma comunidade de programadoras em Python, que começou no Brasil e hoje está na Europa, América Latina. Tô tentando trazer a Tati para cá, mas a agenda dela é uma loucura. Mas justamente para falar da importância das comunidades, né? Como ajudar e fomentar o network nas comunidades.
Você trouxe muito essa questão do relacionamento, que eu acho muito legal. E network é um skill que eu sempre digo a todos que eu entrevisto para exercitar e desenvolver, né? Conta pra gente como é chegar do México no Brasil, né? De repente Desafio. tá tudo diferente, por onde eu começo, o que eu olho, o que eu não olho, onde eu vou, onde eu não vou, né? Qual a importância do network hoje na tua vida como executivo? Não, e para mim, networking é o que ninguém pode deixar de fazer nunca. Uhum. E eu penso que hoje eu cultivei bem esse networking. E voltar do México para o Brasil realmente foi um desafio. Eu voltei em outubro de 23. Uhum. Eu fui para ficar 2 anos, então eu deixei uma casa montada porque eu ia voltar rápido, eu acabei ficando 7 anos. E em 7 anos, muita coisa acontece, né? As pessoas que você se relacionava, as empresas que você se relacionava, tudo vai mudando, né? Vai renovando, tem uma energia de renovação. E voltar, o desafio maior foi me inserir novamente nesse ecossistema profissional, né? E o networking foi muito importante para mim neste momento. Então, esse apoio que eu tive das pessoas que eu me relacionava, e eu fui para o México e não deixei de me relacionar com elas, né? Por mensagem, um telefonema, um comentário na rede, isso é muito importante. E quando eu voltei, eu tive que readaptar essa rede, saber quem estava onde. Às vezes eu morava no Rio naquele momento, os meus amigos do Rio já não estavam mais no Rio, estavam em São Paulo, o mercado do Rio já era diferente, então tudo mudou, eu tive que reaprender. E o networking, as pessoas que eu deixei aqui, elas me apoiaram muito nesse momento. Então, eu ia almoçar, tomar um café, me reconectar com elas, me ensinar, né, o que estava acontecendo no mercado. E me reposicionei através do networking. No fundo, a gente criou uma pequena comunidade de mulheres que estávamos buscando trabalho naquele momento e uma ia apoiando a outra. E temos até hoje esse grupinho, sempre que tem alguma posição a gente coloca lá. E veio dali, que foi esse networking que me fez reconectar ao mercado profissional aqui no Brasil. Ótimo. E Ana, o que você deixaria de conselho para quem quer começar uma carreira de para uma mulher que quer começar uma carreira de tecnologia? 2 perguntas, né? E o que você deixaria de conselho para uma mulher que está numa cadeira de liderança em tecnologia para o mercado atual? Para quem quer começar, primeiro é que tecnologia não é só para meninos, é para todo mundo. E é uma área onde você pode escolher trabalhar em qualquer indústria e tem várias coisas dentro de tecnologia, né? E bem ou mal, é uma profissão do futuro, é uma carreira do futuro, eu realmente acredito nisso. E quando você está falando financeiramente, também, se você comparar quem está começando agora em uma outra carreira, tecnologia ainda te traz mais recursos financeiros. Então, para quem está começando, está aberta a carreira, defina os seus objetivos muito bem, se dedique, que você vai chegar onde seus sonhos quiserem. Boa, boa. E para quem já está numa cadeira de liderança, né, tem aquele desafio, ou enfim. Eu pergunto porque, assim, nem todas as empresas ainda têm essa questão cultural tão consciente, né? Então, ainda tem empresas um pouco mais engessadas com relação a isso, empresas que não têm linha de sucessão muito clara, empresas que já estão mais desenvolvidas, que têm uma linha de sucessão maior, mas para aquela executiva, ou para aquela gerente, ou para aquela coordenadora que está na cadeira ali e quer galgar um próximo passo, o que você deixa de mensagem em termos de desafio, em termos de... Eu acredito que é importante mapear as pessoas que estão ao seu redor, né? Gerar essa rede de relacionamento, a gente falou do networking,
mas dentro da empresa é importante você ter essa sua rede de relacionamento e que as pessoas saibam o que você quer fazer como próximo passo, independente do que seja. Né? Essa rede de relacionamento ela vai te ajudar e não basta só você saber onde você quer chegar. Você tem que conseguir levar isso para quem pode te ajudar a chegar onde você quer. Isso é muito importante. Perfeito, maravilha. E para finalizar, Ana, a gente tem o costume aqui de sempre pedir aí para os nossos convidados trazerem um livro, uma série, um filme. Pode ser recente ou que te inspirou lá no começo. Se você quiser trazer um de cada, assim, o que você deixa aí de presente aí de tips pra gente? Tá, fiz meu dever de casa, né? Oba, boa. Não é o livro que eu estou lendo agora eu estou lendo o Diário de um CEO, que é bem interessante, mas eu gosto muito de ler histórias, né? E uma questão de química é uma história, até virou livro recentemente, mas o livro sempre é mais interessante, de uma mulher que era uma química fantástica, e era muito discriminada na sociedade americana nos anos 50, 60. E ela se reinventou, não deixou de trabalhar com química, mas ela se reinventou e virou aí uma pessoa de sucesso. É uma história real e é muito interessante. Eu gostei muito de ler esse livro. E sobre série, não é uma série tão divertida, né? Tenho gostado muito de dorama ultimamente, porque é bem mais tranquilo, mas aí eu acho que a língua eu não entendo muito. Eu tenho medo de entrar nesse mundo e não parar, sabe? Mas é porque é gostoso, então, é leve, sabe? É leve, é um outro olhar. Mas aí pra gente dormir, eles ficam falando uma língua que eu não entendo, eu prefiro assistir em inglês, né? Porque aí fica mais fácil. Mas eu assisti uma série, uma série pequena na semana passada que chama Infidelidade, no Netflix. E ela fala, já que a gente falou muito de mulheres, né, de liderança, ela conta a história de duas mulheres, na verdade 3 mulheres, que tiveram a sua intimidade exposta. E é sério, né? Então, eu gostei muito dessa série porque ela é real. Ao mesmo tempo que ela é moderna, que ela fala desse mundo digital, ela fala de um tema que é a exposição, principalmente das mulheres, né, nesse mundo virtual e as consequências que isso traz. Então, eu gostei bastante dessa série. Ela não é para se divertir, é mais para pensar. Sim. Mas eu gostaria de recomendar essa série para quem gostar do tema. Eu fiquei curioso, quero ver, tá anotado aqui. Ana, obrigado pela tua presença, assim, ilustre, super irreverente, simpática. Acho que tem muito conteúdo para a gente explorar. Para você que gostou da Ana aqui, falou sobre carreira, falou sobre tecnologia, falou sobre ser mãe, falou sobre inclusão. Quero te fazer um convite especial aqui, Ana. Oba! Eu tenho a missão dessa temporada agora do segundo semestre em trazer mais mulheres executivas para a gente falar sobre carreira, falar sobre empreendimento, falar sobre tudo aqui. E aí eu queria que você fosse minha co-host. Oba, que legal! Para uma próxima convidada que eu estou tentando trazer, mas caso ela não consiga, porque vocês, mulheres executivas, têm uma agenda muito complicada, porque viu? é jornada dupla se não for tripla, hein? Exatamente. Então, se eu não conseguir trazer essa pessoa, eu gostaria que você me ajudasse com alguém aí do MCIO. Olha, meninas! Para vir aqui e a Ana ser nossa co-host, para a gente encher essa mesa de mulher aqui empoderada, executiva, e trazer mais insights, trazer mais um mindset de tecnologia, de carreira, de mãe e diretora executiva de TI, claro que se você topar. Claro, já topado. E se você que está ouvindo e vendo a gente quer ter esse episódio aqui, curte, compartilha e comenta aí nas nossas redes sociais, porque se vocês não curtem e não comentam, o algoritmo não entrega o conteúdo para vocês, a gente não sabe se você está gostando e a gente vai mudando a pauta. Então, mulherada, ajuda a gente aí a fortalecer essa pauta que é muito importante, para que a Ana volte aqui
como co-host. Se você quiser voltar para trazer outros temas também, a porta está super aberta. Vamos lá. E muito obrigado pela tua presença. Rafael, eu que agradeço. Foi uma experiência maravilhosa estar aqui com você, dividir um pouco do que eu fiz, e eu tenho certeza que as mulheres que estão ouvindo a gente, elas vão conseguir o que elas querem. E eu espero ter inspirado um pouquinho, né, do que elas buscam para o futuro, e conta comigo. Muito obrigado. Obrigada. E você que quer contratar certo, quer contratar rápido, acha que contratar consultoria é caro, contrate errado para você ver o tamanho do rombo financeiro que você vai ter na tua operação. Você quer contratar profissionais nível analista, especialistas, executivos, entre em contato conosco, www.techers.com.br, lá em Fale Conosco. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Siga a gente no Spotify e no YouTube, e bons negócios. Tchau!